O Rio Grande do Sul decretou hoje estado de calamidade financeira. O governador José Ivo Sartori e outros 22 governadores se reuniram com o presidente Michel Temer em Brasília para pedir ajuda para pagar as dívidas. Quem traz os detalhes desse encontro para a gente é o repórter Pedro Henrique Moreira, que está no Palácio do Planalto. Boa noite, Pedro. Terminou, Pedro? Olá, Pedro. Olá, Catiúcia. Boa noite a todos. Ainda não. A reunião já dura mais de 4 horas. Alguns governadores já deixaram o Palácio do Planalto, como o Geraldo Alckmin de São Paulo e Marconi Perillo de Goiás. Mas só não participaram representantes de 2 estados, Rio Grande do Norte e Alagoas. Bom, as informações que nós temos são de governadores que deixam ali a reunião para algum intervalo. Ainda não são informações oficiais do Palácio do Planalto, porque é esperada ainda hoje uma entrevista do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, para dar detalhes aí dessas negociações de hoje. Mas o governador Raimundo Colombo, governador de Santa Catarina, nos informou que o governo federal vai abrir mão de contestar na justiça aí um pleito dos governadores que querem uma parcela maior do dinheiro que vem sendo arrecadado com a repatriação, que é aquele projeto que permitiu aí aos brasileiros que tinham bens não declarados no exterior a regularizarem a sua situação. Falta a gente saber qual vai ser aí a exigência do governo federal, quais vão ser as contrapartidas que os estados vão ter que executar. O governador de Santa Catarina disse que eles se comprometeram a fazer ajustes fiscais também nos estados, que vivem aí uma situação difícil das contas públicas. Há, por exemplo, consenso para aumentar a contribuição dos servidores estaduais para os regimes de previdência dos estados. Bom, a movimentação dos governadores aqui em Brasília começou logo cedo, conforme vocês vão acompanhar na reportagem, que também ajuda a entender um pouco melhor essa disputa aí entre os estados e a União com relação à repatriação. Pela manhã, representantes de 22 estados se reuniram na residência oficial do governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg. Eles queriam alinhar o discurso para o encontro que teriam logo mais com o presidente Michel Temer e a equipe econômica. O que nós estamos vendo em estados como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul é apenas a ponta do iceberg. Na verdade, todos os estados estão precisando de ajuda e daí a necessidade de fazermos esse pacto pela austeridade e pela retomada do crescimento. Entre os pedidos dos estados está uma fatia maior do montante arrecadado pelo governo federal com a repatriação. Quem declarou a receita bens no exterior teve de pagar 15% de imposto de renda, mais 15% de multa. O imposto já é dividido com estados e municípios, mas as multas ficam com a União. Até outubro, a Receita havia arrecadado com a repatriação 47 bilhões de reais. 4 bilhões foram para o Fundo de Participação dos Estados. Se as multas entrarem no cálculo, esse valor aumenta. No dia 11, 23 estados e o Distrito Federal conseguiram no Supremo que o valor das multas fosse depositado em juízo até que os ministros da Corte decidam se o governo é obrigado a repassar também esse montante. Também já existe posição no Congresso Nacional. Já foi acatado, por sugestão dos senadores, que da nova multa que tem junto com o imposto de renda para quem comparecer para a segunda etapa da repatriação, já será partilhada 49% com estados e municípios. O governador do Rio Grande do Sul, Ivo Sartori, participou da reunião. Hoje ele decretou o estado de calamidade financeira no estado. A medida veio um dia após o anúncio de um pacote para tentar conter a crise financeira, que inclui a extinção de 11 órgãos e 3 secretarias e a demissão de 1.200 servidores, entre efetivos e comissionados. Para este ano, o governo do Rio Grande do Sul calcula um déficit de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Hoje, todo mundo está enxergando e percebendo que boa parte dos estados brasileiros passam por essas dificuldades e por essas situações difíceis. E no Rio Grande do Sul, servidores das fundações atingidas pelo pacote de ajuste fiscal fazem vigília na Praça da Matriz, junto à Assembleia Legislativa do Estado. A mobilização aumentou nas últimas horas da manhã. Servidores de várias fundações protestam contra as medidas anunciadas pelo governo. A proposta de extinguir 9 fundações é a mais criticada. Juntas, essas estruturas custaram 155 milhões de reais desde o início do ano, o que significa 0,5% de todo o gasto do Estado neste período. Representantes das fundações destacaram que elas não têm o objetivo de dar lucro, e sim de prestar serviços à comunidade. A mobilização na Praça da Matriz deve continuar até que todo o pacote seja votado.